Oi, gente, tudo bem? Começando aqui mais uma live da página para falar de gênero, sim, seguindo o nosso especial eleições, tá? Vocês devem estar estranhando, quem devia estar aqui com vocês era a Cláudia Reis, que divide junto comigo a hostess, junto comigo aqui dessa sequência de lives, mas Claudinha está doente, não pôde vir hoje, então quem está aqui substituindo ela sou eu, tá bom? O que é um grande prazer para mim, que eu vou ter a oportunidade de conversar com essa pessoa que é a Ariane Sena, que é, na sequência de eleições 2020 que a gente está fazendo aqui na nossa página, é a primeira representante do país Nordeste, direto de Salvador, para conversar com a gente. A Ariane é soteropolitana, foi a primeira mulher trans a se formar psicóloga em Salvador. Hoje é mestranda da UFBA, da Federal da Bahia, e está agora candidata a vereadora pelo PSB, tá bom? Ariane, super obrigado por você ter aceito o convite, por estar aqui com a gente, compartilhando seu tempo. Imagino que você está super corrida nesse momento de campanha, tá bom? Então, primeiro, queria começar muito te dando as boas-vindas e agradecendo mesmo a tua presença aqui, tá? Então, Alexandre, eu que gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui. Senti aquele friozinho na barriga quando você falou a primeira do Nordeste aí, de Salvador, que está conversando. É uma responsabilidade muito grande ser a primeira em tudo, né? Esse friozinho eu estou bem acostumada em minha vida, quando eu vou perpassando pelos espaços e sendo a primeira no programa de pós-graduação, a primeira na Defensoria Pública, a primeira em tudo, dá sempre um frio na barriga. E agora a primeira aqui com vocês. Eu queria agradecer pela oportunidade, porque tem sido um momento muito tenso. Eu acho que isso não é novidade para quem nos acompanha. O momento das candidaturas LGBTs crescerem, né, no sentido de expressar a vontade de vencer, o desejo de vencer, mas, ao mesmo tempo, tensões que nós somos constantemente esbarradas e esbarrados, que é o preconceito e dificuldades de verba mesmo. A política requer financiamento, a política não é barata e nem de graça. Então, o que eu percebo é que eu e outros LGBTs vêm fazendo essa política da resistência mesmo, na cara e na coragem. Então, queria agradecer a vocês, a organização, né, em seu nome, por causa disso. A gente precisa dessa visibilidade nesse momento, inclusive para a gente falar dessas questões, né, das nossas resistências, que é contra esse neofascismo aí que tem nos movido a continuar a qualquer custo lutando por uma vaga na Câmara de Vereadores de nossas cidades. Então, muito obrigada, viu, pela oportunidade. Eu que agradeço, Ariane. Eu queria começar um pouco pedindo para você contar um pouco da sua trajetória, como é que foi tua trajetória, um pouco de vida, tua história, e como é que você chega na política para a gente entender como é que você chegou até aqui. E poder conhecer um pouco mais de você. Claro. Então, eu estou te olhando aqui e eu acredito que eu já te vi em algum evento, a gente já participou de algum evento, tem um bom tempo. Algum evento de gênero mesmo, para falar de gênero. É bem possível. Fazendo gênero. Eu te vi, participei de alguma roda contigo nessas rodas aí. Então, eu sou Ariane Sena, para quem está chegando, eu sou uma mulher trans, soteropolitana, tenho 29 anos de idade. Eu, assim como uma maior parte da população de travestis e mulheres trans, eu fui expulsa de casa aos 13 anos de idade. Naquela época, lá em 2000 e bolinha, na época do grupo Rouge, né, do Acererê, do Ragatanga, apesar de a gente já vinha com muita alegria, muita purpurina no sentido da resistência, era mais complicado assumir a transexualidade do que é hoje, que a gente vê as pessoas transicionando, inclusive dentro das universidades, né? Hoje a gente fala de gênero de uma maneira com a vestimenta de uma resistência maior. A gente decide falar de gênero, e antes não tinha essa decisão, e eu falei de gênero assim mesmo, e isso causou expulsão familiar. Fui expulsa de casa com 13 anos de idade. Eu acredito nisso como uma das maiores injustiças que nós, mulheres trans e travestis, pode ter. É algo que, mesmo me formando em psicologia, eu tenho trabalhado cada vez mais essa expulsão tão prematura em minha vida.
que certamente me trouxe lembranças e pensamentos que até hoje me impulsiona a lutar por justiça, certamente, mas também a gente percebe, né, as dificuldades nas subjetividades, o quanto que isso impacta na nossa subjetividade. Então, fui expulsa de casa com 13 anos de idade, vivi dos 13 aos 17 na prostituição, indo para a rua, as esquinas de Salvador, e eu nunca desisto, sabe, Alexandre? Eu mudo as estratégias. Então, eu via que não estava dando certo as esquinas da rua, eu mudei para fazer insights de jornais, não deu certo insight, eu fui para anúncio, e nisso também eu vi que não estava dando, não estava me, né, eu falei, não é a prostituição. E aí eu iniciei uma busca para o mercado de trabalho formal, onde foi muito complicado esse início, eu tinha que me vestir de homem, né, do gênero que a gente entende como gênero masculino, para poder ser contratada nos mercados de trabalho, no mercado de trabalho formal, até que dentro desse período aí, eu dos 18, 19 anos, 20, nesses períodos de mercado de trabalho formal, minhas experiências de trabalho foram muito tristes, porque eu não aguentava ficar vestida de um outro gênero, né, que não é pertencente ao meu gênero, e acabava sendo demitida do trabalho por algum motivo, que eles davam como corte, mas a gente sabe que era a transfobia mesmo, né, quando eu começava a expressar o gênero feminino. E isso me fez fazer psicologia. Eu encontrei uma oportunidade de fazer psicologia financiando, ainda na época do governo do PT, que teve a oportunidade do FIES. Eu fiz FIES em psicologia, financiei a psicologia, né, o curso, estudei, e a psicologia me ajudou muito, Alexandre, a entender o mundo, as pessoas, e também a me entender, a perceber que eu poderia ter outras formas de estratégia de sobrevivência que não precisasse me descaracterizar, que aquilo me causava adoecimento mental, né, me descaracterizar. Então, eu iniciei estágios de psicologia em instituições beneficentes, né, como uma instituição beneficente de Conceição Macedo, que cuida de crianças e famílias que convivem com o vírus do HIV/AIDS. Participei do projeto Viva Melhor Sabendo, do Ministério da Saúde, de testagem rápida, e aí eu fui iniciando também a minha vida no movimento social. Eu preciso dizer aqui que os movimentos sociais, a minha passagem em movimentos sociais me transformou. Foi nos movimentos sociais que eu pude encontrar pessoas como eu, pessoas que eu poderia me fortalecer. Então, comecei a ir para os eventos e pegava o microfone e começava a falar das minhas pautas, minhas bandeiras, e nisso eu fui ficando conhecida a nível nacional mesmo. Aí fui eleita vice-presidenta do Conselho Estadual da População LGBT da Bahia em 2017, fui secretária de Juventude da ANTRA, da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, e fazendo psicologia, entendendo que a psicologia ainda é muito ortodoxa, naquela época ainda estava muito também ainda, eu falei, não, eu preciso estudar gênero e diversidade para que não fique só no achismo, para que eu preciso desse embasamento que eu já trago na prática, esse embasamento teórico. Aí fiz uma segunda graduação, que é Estudos de Gênero e Diversidade, que eu estou fazendo ainda, na verdade, na UFBA, e aí eu entrei na Defensoria Pública do Estado da Bahia como estagiária de Gênero e Diversidade, e hoje fui contratada, né? Estou contratada, analista técnico na Defensoria Pública, trabalhando com gênero e diversidade, trabalhando com educação em direitos humanos. Eu trabalho na coordenação de direitos humanos, desenvolvendo projetos como direitos humanos nas escolas, materiais informativos, né, em educação em direitos humanos, palestras, enfim. Só que eu fui entendendo, Alexandre, que toda essa minha trajetória, lá desde os 13 anos de idade, que eu já era uma pessoa política, sempre fui e já fazia política. Porque a luta pelo nome, como eu lutei na época de judicializar, que precisava de laudo psicológico, laudo psiquiátrico, aquela coisa toda, a luta pela habitação, que ainda continuo lutando pelo direito à habitação, o direito à instituição da família, quando o outro diz que nós não somos, não temos e não deveremos ter família. Eu falei, gente, eu sempre fiz política, sempre faço, né, de âmbito individual e de âmbito coletivo, mas isso por si só não me basta. Quando o Bolsonaro foi eleito, eu falei, é preciso ter uma resistência a isso. Então, a eleição de Bolsonaro, ela me traumatizou muito inicialmente, porque foi aquele pânico no início, e agora o que é que vai acontecer? Vão mandar exterminar a nossa população mais do que já está, né? Porque a gente já vive nesse Brasil que aterroriza o gênero feminino, travestis e mulheres trans, sobretudo.
E eu falei, pronto, é agora. Aí depois eu me reergui, eu fui começando a pensar em estratégias de enfrentamento. E aí, Alexandre, eu falei, olha, gente, é muitos anos em movimentos sociais. Eu entendo a importância dos movimentos sociais, mas eu entendo que para que a gente possa mudar, tensionar para mudar algo, é preciso a gente estar dentro da estrutura. É muito diferente a gente ser ativista social e brigar, ir na porta de uma Assembleia Legislativa, ir na porta de um palácio do prefeito, e você estar dentro da estrutura, com a cadeira sua ali, que você pode decidir que as pessoas vão ter que te ouvir, porque as pessoas não vão poder te silenciar, porque acreditamos que ainda esse ambiente político, pelo menos da fala, do direito a assinar um decreto ou não, é democrático. Eu acredito ainda nisso. Né? Então, e aí eu me lancei, conheci, esse foi o primeiro motivo, né, de pensar a política, a minha trajetória para entrar na política partidária hoje, e o segundo foi uma resistência à política partidária, porque a gente vive uma política antiga do toma lá da cá. Eu confesso que isso me desestimulou muito. Eu dizia que eu nunca queria saber de política, que isso não é minha, isso não é para mim. Então, eu precisei me reencantar, precisei trabalhar mesmo psicologicamente o reencantamento da política, mas eu posso te dizer que um segundo motivo muito importante que me fez decidir estar na política partidária foi ter a recepção de mulheres na política. Por isso que é importante mulheres na política. Por exemplo, eu estou no PSB, Partido Socialista Brasileiro, que tem 2 mulheres na política que me incentivaram, que abriram os caminhos, que é Lídice da Mata, que é a atual deputada federal, e a Fabíola Mansum, que é deputada estadual daqui, né, da Bahia. Então, quando a gente percebe outras mulheres na política, Alexandre, porque a política é um ambiente muito hostil para as mulheres, viu? Muito na fala, é tentativa de silenciamento na fala, nos espaços de decisão, em recurso, não é fácil, gente. Mulheres na política não é fácil. Inclusive, não apenas pela estrutura interna, mas a estrutura externa. As pessoas tendem a duvidar da capacidade das mulheres na política. Eu queria falar disso. Quando as mulheres na política elas não têm sucesso, não têm tido até então sucesso, não é só sobre a estrutura interna que é perversa, mas a concepção social que a gente tem das desigualdades de gênero, né, e de reforçar isso, de a gente descredibilizar a mulher. Que lugar de mulher na cozinha, por exemplo, que a mulher ela não é histérica, que ela vai ficar nervosa, que lugar de travesti e mulher trans é na prostituição. Esse é um desafio que eu passo agora nesse período, né? Eu trago esse deslocamento, a imagem da Ariane Sena da prostituição para estar num espaço de decisão, de gerir uma cidade, é uma ousadia muito grande, eu sei disso, né? É uma ousadia muito grande, é um desafio muito grande, porque isso pode gerar na mentalidade do fundamentalismo enrijecido, de que não é possível uma pessoa como eu adentrar esse espaço, porque eu não simbolizo a percepção do pai de família, da mãe de família, do família, né? As pessoas não nos reconhecem enquanto família, enquanto criadora de família, enquanto criadora de lar. A gente não é desse lugar ainda, a gente está trabalhando para estar, mas na concepção social a gente sabe que não. Então, assim, é um desafio muito grande, eu queria dizer isso, eu acho que muitos LGBTs que vão estar aí me assistindo vai se identificar muito com essa fala, porque a gente faz um trabalho muito sério, a gente faz um trabalho muito cuidadoso no que a gente, né, para passar a mensagem para o outro, a gente dá o melhor de si, mas o melhor de si, o melhor de nós mesma, é sempre menor do que de uma pessoa cis, heterossexual, por exemplo, e cheia dos seus privilégios. Porque enquanto essa pessoa é dado para ela a capacidade, né, a imagem de capacidade, a gente precisa provar 2, 3 vezes mais que somos capazes para poder chegar nesse local. Então, eu queria deixar essa mensagem, quando você me traz essa pergunta, me dá essa oportunidade de eu trazer minha trajetória, para que a gente possa refletir sobre que sociedade nós queremos, né? Que lugar nós queremos para as nossas amigas, nossos amigos, que visibilidade trans a gente quer. Eu dia 29 de janeiro de todo ano, minha agenda é muito cheia, com atividade da visibilidade trans, é palestra, é curso, mas eu queria dizer que a visibilidade trans real é agora, né? Visibilidade trans não é sobre tirar foto
e não é sobre fazer apenas políticas de propaganda, apenas, né? É importante as políticas de propaganda, mas não apenas. É preciso essa visibilidade trans no sentido de eleger mulheres trans e travestis. A gente precisa, se a gente convida, né, uma de nós me convida para falar sobre, é importante também convidar para dar esse espaço. Esse protagonismo não é só em roda de conversas e seminários, não, gente. É em espaços de decisão e de poder. Então, eu sigo muito confiante, eu acredito que a sociedade está acordando, tá? Eu não acredito que nós vamos, de repente, nos interior, as pequenas cidades, onde o assunto, as informações talvez não cheguem com tanta intensidade, com tanto esclarecimento, as pessoas ainda votem na velha política. Mas eu acredito, Alexandre, eu estou confiante de que as pessoas estão acordando de que o bom político não é aquele branco cis heterossexual que usa paletó e fala Vossa Excelência, né? Porque aquele que dá cesta básica, aquele que dá um peixe na Sexta-feira Santa e depois retira, é o mesmo que assina, por exemplo, um decreto a favor da reforma da Previdência, por exemplo. É como aconteceu aqui. A reforma da Previdência foi registrada, né, não sei aí no estado, em outros estados, mas acompanho diretamente aqui a Bahia de onde sou, e eu posso dizer que é isso, é aquele mesmo político que aparece na periferia, que ganha o voto em nome de periférico, em nome disso, em nome daquilo, que dá o tijolo, o cimento, o ferro e cal para consertar a casa, é aquele que votou na reforma da Previdência, retirando direitos de trabalhadores e trabalhadoras, sobretudo de mulheres negras que chefiam suas famílias. Então, acho que eu acredito, eu sigo confiante de que a gente está acordando para com isso, e é isso. Essa é a minha trajetória de Ariane, né, basicamente resumida, de lá de casa. Ariane, você traz uma coisa que eu acho muito significativa, especialmente quando a gente pensa Salvador, a imagem de Salvador como a capital negra do Brasil, como a cidade mais negra fora da África, e, ao mesmo tempo, uma cidade historicamente governada por homens brancos, proprietários, uma cidade que as travestis têm uma presença marcante. Keila Simpson, uma figura histórica do movimento, não só do movimento trans, do movimento LGBT, não só de Salvador nem da Bahia, mas do Brasil inteiro. Então, é uma cidade em que as travestis têm uma presença muito forte, em que as mulheres, em que a população negra tem uma presença muito forte, inclusive no imaginário, na representação simbólica da cidade. Mas quando a gente vai para os espaços de poder propriamente dito, para a Câmara de Vereadores, para quem está sentado na cadeira do prefeito, né, são sempre aquelas mesmas pessoas, aqueles mesmos grupos, né? Como é que está sendo o processo de viver esse rompimento, entendeu? Dentro dos próprios partidos, a gente escuta do PSOL ao PT, ao PSB, a uma série de partidos, pessoas trans, inclusive, contando da dificuldade de vencer alguns preconceitos dentro dos partidos. A gente teve o Douglas Belchior aqui fazendo uma crítica pesada ao pessoal de São Paulo com relação ao desprivilégio de candidaturas negras. Como é que está sendo enfrentar esse ambiente político, mesmo na esquerda? Então, gente, olha, eu posso falar sobre mim, você me pegou realmente agora, mas eu posso falar sobre mim que, para mim, tem sido sempre esse enfrentamento o tempo inteiro, sabe, Alexandre? Inclusive de viver. Eu não saio na rua sem ser assediada, sem ser, né? Hoje mesmo eu fui, enfim, fazer uma atividade e retornei sendo seguida para um cara até na porta aqui de casa. E as pessoas estão me perguntando sempre quanto é o programa, por exemplo. Então, é sempre muito difícil se viver já em sociedade. O ambiente político, ele intensificou esse processo de... Eu percebi a intensificação, porque a gente acaba acumulando mais exclusão, mais sentimento de resistência. Não adianta a gente deitar, chorar, pedir, pelo amor de Deus, me respeite. É o que eu posso te responder. A gente precisa resistir. E resistir é brigar quando o recurso
sai os recursos financeiros, é brigar por espaços. Quando existe falas e que o outro diz assim para mim, acabou o tempo, eu falo, mas eu já estava inscrita, eu vou falar e eu não gostaria que você me interrompesse. Né? Então, são das brigas mais simples que eu tenho passado, no sentido de falar, de não me deixar silenciar, até o recurso, até recursos e outros tipos de matéria, enfim, né? de possibilidades também. Eu não acreditava que seria diferente. A gente está vivendo uma onda também muito forte. A ascensão de Bolsonaro, ela não tem sido fortalecida apenas pela direita, eu acredito, mas também pela esquerda. Eu não acredito, eu vejo uma modificação no comportamento do que a gente entende como comportamento de esquerda, que não é aquela mesma esquerda de quando eu consegui o FIES lá atrás, que eu estou te falando, do governo Lula, sabe? Eu não sinto mais isso, essa mesma forma. Eu acho que modificou, e a ascensão do presidente, do despresidente que está aí, ele fortalece, né, as pessoas a serem transfóbicas, a serem racistas, porque as pessoas fazem as coisas, filmam e ainda colocam na internet para ensinar como é que se faz, vai dizer a professora Berenice Bento, né, que é fazer o papel de herói. Então, eu vou filmar aquilo que é para mostrar ao outro como é que se extermina aquele que não se deve existir. Então, isso tem acontecido muito, as pessoas filmam, né, você é macaco e eu sou racista mesmo, e olha para a câmera. Né? Ou então, você é traveco, eu não gosto, mesmo merece morrer, e olha para a câmera e publica, os próprios agressores publicam. A certeza da impunidade de que não vai dar nada, né? E eu queria falar sobre isso nesse sentido, que tem coisas que só as eleições fazem. Por exemplo, aqui em Salvador, a gente teve a regulamentação de uma lei que a gente já vinha há muito tempo lutando, a lei que foi um projeto escrito por Aladilce, que é uma vereadora de um outro partido, daqui de Salvador, que é a lei de criminalização da LGBTfobia em espaços privados ou públicos daqui de Salvador. Agora, nas eleições, simplesmente foi regulamentado. Só que o que eu quero dizer com isso é isso. Tem coisas que só as eleições fazem. E a gente sabe como não basta, eu queria deixar essa reflexão para quem está me assistindo. Não basta apenas leis, projetos de leis, portarias, decreto e qualquer gambiarra legal, novamente citando a Berenice Bento. Não basta, é preciso fiscalização. E também a fiscalização sem a gente dentro do espaço, do monitoramento com autoridade, tá? Porque a gente, dentro da fiscalização, a gente já tem, entre aspas, que somos ativistas sociais e fazemos o controle social, tem um site da transparência, de onde vai os recursos e tudo mais, mas não é isso que eu estou falando. Eu estou falando do monitoramento quando se tem autoridade para questionar, embargar qualquer decisão sobre nós. Então, assim, não dá para a gente ficar pensando mais, e nada de nós sem nós, ninguém larga a mão de ninguém, de não sei o quê. Eu acho que não é isso mais a política, sabe? Acho que a gente acostumou muito nesse sentido, foi necessário um tempo, mas eu acho que hoje não é mais necessário, não é significante, né, chegar em Facebook, por exemplo, apenas e publicar algo, mas tentar fazer alguma ação, movimentação, eleger LGBTs, eleger negros, eleger pessoas de religiões de matriz africana, né, eleger, enfim, mulheres, muitas mulheres na política. Agora, queria dizer também, é o que eu tenho sempre dito, não basta, Alexandre, ao meu ver, ser apenas uma mulher trans para lutar e promover políticas para as mulheres trans. É preciso ter uma consciência sobre isso. A gente vê também, né, não basta ser mulher para lutar por políticas públicas, fazer políticas públicas pelas mulheres. A gente tem mulheres na política, desde o final dos anos 90, a gente já vê uma ascensão de mulheres na política, mas muito, inclusive, mulheres de direita, mulheres que estão ali para escrever, por exemplo, que os homens, seus companheiros, maridos, fazem, elas assinam e elas vão sendo eleitas, porque, na verdade, elas são geridas pelo patriarcal. E a sociedade é patriarcal e vai abrindo esse espaço para ela, porque sabe que elas não vão incomodar, elas não vão ser, elas terão limitações, né? Os próprios companheiros que estão ali vão dizer, olha, você tem esse espaço, mas você pode agir daqui até aqui, tá? Quando a gente ousa agir, um exemplo para mim de mulher de garra que agiu independente
rompendo a estrutura patriarcal foi Marielle Franco, e a gente sabe o que aconteceu com Marielle Franco, e o que aconteceu foi justamente porque ela buscava o rompimento. Então, assim, eu estou trazendo isso para a gente pensar. Não é fácil, não vai ser fácil, não saberemos no sentido de sobrevivência como será o dia de amanhã, a gente não sabe, LGBTs não sabem, né? Só que eu fora da política também, nós fora da política, não garante também a sobrevivência, muito pelo contrário, né? Pode ser desejar, se entregar para morrer calado, e eu acho que o processo é esse, é resistência, é consciência política, a gente precisa estar trazendo a consciência política o tempo inteiro, para as atividades, de onde nós vamos, para as pessoas, e tentar reencantar as pessoas na política, porque é verdade, as pessoas desencantaram da política. Então, quando eu vou fazer alguma ação, por exemplo, falando de mim, vou para alguma comunidade, a pessoa chega e pergunta, quantos engradados de cerveja você vai me dar para a gente voltar em você? Né? Eu ouço coisas do tipo ainda. Então, isso não é sobre mim, tá? Isso é sobre a estrutura da política que a gente vivencia, que está acostumada nesse toma lá da cá, e depois a gente reclama apenas do presidente que foi eleito, mas, na verdade, a gente acaba elegendo porque a gente vende o nosso voto. Né? Vota sem consciência, vota porque um amigo pediu, vota porque... E eu acho que não é sobre isso. Eu acho que nós precisamos ter nossas propostas, nossos planos muito bem elaborados, é o que eu tenho me debruçado. Inclusive, queria convidar as pessoas que estão me assistindo para olhar na link da bio do meu Instagram, das minhas redes, das minhas propostas, para, né, vocês conhecerem, se identificarem. Vamos botar todos os links aqui, pode deixar. Tá bom? E é isso, eu acho que é isso, é resistência mesmo, Alexandre. E aí, aproveitando que a gente está chegando um pouco nessa discussão sobre as propostas, sobre o que tu pretende fazer quando eleita vereadora, tá? Queria conversar um pouco sobre isso a partir da tua trajetória, tá? Inclusive para entender como é que você está construindo essa candidatura, né? Sim. Se uma candidatura identitária, se você está se propondo representante das pessoas trans, das pessoas LGBT, se você está se propondo representante de todas as mulheres, se você está se propondo representante de todas as pessoas da periferia, como é que está se construindo essa sua candidatura? Como é que você a quem você propõe representar? Então, a minha candidatura é uma candidatura identitária, sim. Ela é uma candidatura identitária de gênero, de raça e de classe. Porque é sobre mim. Eu acredito que toda luta, ela também traz essa ligação do individual com o coletivo. Então, eu não poderia chegar e fazer um robô-cop, né, um robô Ariane Sena para defender algo que eu não acredito. Eu tenho que fazer algo que parte também de mim, dos meus sonhos, tem que ser de verdade. Então, eu sou essa candidatura que representa mulheres trans, negras e periféricas. Então, eu trabalho com questões de classe, pensando a emancipação das mulheres no mercado de trabalho. Eu trabalho com a questão da transexualidade, pensando a emancipação de mulheres trans, sobretudo, e a questão da raça também. Né? Busco isso, gênero, raça e classe, está interseccionalizado nas minhas propostas, que eu dividi em alguns eixos, Alexandre, que é educação, saúde e acessibilidade, trabalho, emprego e renda, diversidade sexual e de gênero, sim, a gente precisa falar de gênero e de diversidade sexual, sim, precisa ter um eixo pautando isso para pensar de fato a cidadania da nossa população, e o próprio lazer, educação e direito à cidade, porque eu percebo que, eu não sei como você enxerga a imagem de Salvador daí, mas Salvador traz essa imagem do carnaval, da glamorização, mas, na realidade, a gente vivencia uma precarização de espaços e dos artistas, sobretudo os LGBTs aqui. Se você parar para fazer uma entrevista com algum, você vai conhecer a precarização que muitos deles nem regulamentados, nem né, com reconhecimento enquanto espaços culturais. A gente pode ver isso, eu acompanhando através da Lei Aldir Blanc, por exemplo, agora, em que eles não foram contemplados e contempladas. Então, quando eu falo que eu penso em educação, as minhas propostas, elas vão pela defesa de editais públicos, editais municipais, que tragam, que seja pró a diversidade sexual e de gênero. É preciso falar de gênero nas escolas, porque a gente tem percebido um aumento de violência doméstica e familiar contra a mulher, e depois a gente quer penalizar, mas eu não acredito
né, que a penalização é a saída, eu acredito que a educação é a saída. A gente precisa da educação de gênero, as pessoas precisam aprender isso desde as escolas. Não dá para que a gente possa continuar negando isso nas escolas, como já aconteceu a negação. Teve uma briga aqui, assim como em todos os territórios aí do Brasil, sobre a negação de gênero e diversidade nas escolas, no plano de educação. A gente sabe disso. Então, outra questão também, ainda dentro da educação, pensar em estágios e primeiro emprego, sobretudo para mulheres trans e travestis. Essas mulheres trans precisam ir na escola e se sentirem pertencentes. Né? A gente não tem evasão escolar, a gente tem expulsão escolar da população LGBT e da população trans e travestis. Então, a gente precisa pensar, junto à Prefeitura de Salvador, nessas essas potencialidades dos editais, mas também de oportunidades de emprego. A gente tem, por exemplo, aqui o Partiu Estágio, um programa do governador, que é o Partiu Estágio. Eu pretendo escrever um projeto de indicação que priorize, sim, mulheres trans e travestis nas vagas desse Partiu Estágio, por exemplo, né? Saúde e acessibilidade. Quando eu falo saúde e acessibilidade, é porque a gente tem, mesmo na política de assistência social e de saúde mental, a gente não tem notificação. Olha que coisa simples. A gente não tem notificação aqui, eu estou falando do CRAS, do CREAS, notificação de violências LGBT-fóbicas. Às vezes sai no relatório final, mas não tem uma ficha a ser preenchida quando a pessoa chega e que ali foi uma violência. Isso vai gerar oportunidades, não só de estatística, mas de que a gente possa pensar em políticas públicas. Defendo também plantão psicológico. Nem todo mundo tem condições de fazer terapia. Terapia para quem? Então, é mobilizar dentro do município de Salvador esse plantão psicológico, além de capacitação continuada para os profissionais de saúde, porque as pessoas trans, elas não são apenas... não tem demanda apenas de hormonioterapia, a gente sente dor de cabeça, dor de barriga, dor de garganta, e a gente precisa dessa capacitação dos profissionais que até hoje esbarram, né, a gente se esbarra com preconceito. Da mesma forma, trabalho, emprego e renda, porque a gente tem a Salvador com muito trabalho, mas pouco emprego. Muito, né? Então, você vai ver, você vindo aqui fazer uma visitazinha, você vai ver, sobretudo, muitas mulheres pretas, ambulantes, vendedoras ambulantes, lá no Farol da Barra, onde o gringo vem, para poder dar uma volta, no Pelourinho. E eu, conversando com essas mulheres, Alexandre, muitas delas não têm nenhum MEI, o cadastro de microempreendedor individual. Elas não têm subsistência nenhuma. Com a pandemia do coronavírus agora, passando fome, porque não tem dignidade nenhuma, sabe? Então, é sobre isso, a gente vai pensar nessa possibilidade de autonomia, mas não se trata de uma promessa de que eu vou lutar por emprego para todo mundo, mas lutar pela garantia desses direitos, né? Por exemplo, empreendedorismo. Eu conheço uma trans, uma travesti aqui, que ela vende ovo de codorna há muitos anos aqui no centro de Salvador. E quando eu parei para conversar com ela, eu acho que é assim que a gente constrói a candidatura. A gente tem que parar para conversar com as pessoas, para saber como que funciona no real, assim. E aí ela disse para mim que também, que é isso? Ela vai, pega aqui os ovos de codorna, vive daquilo, né? Mas, quer dizer, não tem nenhuma estrutura, não tem nenhum reconhecimento enquanto microempreendedora, e é possível isso, né? Pagar e receber através do imposto. Então, vou pensar sobre isso. Quando eu digo que defendo a diversidade sexual e de gênero, Alexandre, é para pensar em um fundo de combate à pobreza, ou de um combate à LGBTfobia, e à pobreza também. A gente sabe que a gente tem muitos LGBTs em extrema vulnerabilidade social em Salvador, e a gente pode ter esse fundo, por exemplo, com dinheiro da aplicação da multa, ninguém fala disso, mas a gente pode ter o dinheiro da aplicação da multa que a prefeitura aumentou agora, não está ok, eles não regulamentaram, dizem que é pela gente, então eu vou lutar para que esse dinheiro, fiscalizar, esse dinheiro vai para o fundo, para a gente pensar em recursos, para manter a nossa cidadania. A gente precisa de um regulamento de apoio dos nossos eventos, das paradas LGBTs que a gente tem em Salvador. É todo ano a mesma coisa, ativistas sociais preocupados em colocar uma faixa, não tem apoio para botar uma faixa, sempre falta um trio, então não tem necessidade disso. A gente não quer só política de propaganda, a gente quer efetividade. E aí tem como, percebe que eu estou trazendo que tem como tirar dinheiro de algo e colocar em um? Tem como. Tem como, a gente tem verba. A gente teve agora a
a prefeitura repassou mais de 8 milhões, por exemplo, em editais com essa lei do Aldir Blanc. Eu não vi ninguém falando sobre a fiscalização de como foi, por exemplo, repassado esses 8 mil reais. Se você parar para perguntar a qualquer amigo seu LGBT daqui de Salvador, qualquer mulher, sobretudo mulher preta, você vai ver que não foram elas contempladas nesses editais. Então, é sobre isso. É sobre isso a nossa importância dos nossos espaços, dos nossos corpos nesses lugares. Agora, por isso que eu estou falando, não é o corpo por si só, é o corpo com a consciência política de saber como está funcionando as coisas e fiscalizar os trâmites, né? E quando eu trago também sobre a questão do direito à cidade, é sobretudo o direito à regulamentação dos banheiros. A gente tem em Salvador, Alexandre, ainda muitos casos de pessoas trans passando, se esbarrando com essa questão do banheiro. Ah, porque o dono do estabelecimento achou mais feminina, mais mulher, menos mulher, e por isso esbarrou, porque achou que era um gay, não era tão trans assim. Então, a transexualidade, ela continua ainda muito aposta desse sentido. Eu queria dizer para vocês que, obviamente, nesse momento de live, eu estou falando das coisas que são mais relativas ao gênero, que é o tema da nossa live, mas eu gostaria novamente de convidar as pessoas a conhecerem minhas propostas, que elas não são apenas, apesar de ser uma candidatura identitária, ela não é apenas para pessoas trans. Então, tem políticas, por exemplo, para a erradicação do trabalho infantil, né? Tem políticas, por exemplo, para acessibilidade no sentido de pessoas com deficiência que não acessam o Centro Histórico de Salvador, porque não tem essa acessibilidade. Então, é necessário que vocês conheçam as minhas propostas, né, no sentido mais amplo, e dizer que eu percebo a questão de gênero como estrutural. As pessoas falam assim, o racismo é estrutural, né? Eu queria dizer aqui que o gênero também é estrutural. A desigualdade de gênero também é estrutural. E por isso que isso é estrutural no meu plano de governo, né, nas minhas metas aí, que eu pretendo estar realizando. Eu trabalho hoje na Defensoria Pública, Alexandre, com um projeto chamado Direitos Humanos nas Escolas. E aí eu vou falar sobre raça e racismo, eu vou falar sobre diversidade sexual e de gênero, vou falar sobre violência contra a mulher, a gente está tendo um alto índice de violência, de aumento de violência doméstica familiar agora, e de intolerância religiosa. A ideia também, enquanto vereadora, é expandir esse projeto. Esse projeto ele não tem que ficar limitado em algumas escolas que nós conseguimos compactuar. Esse projeto tem que se expandir nas escolas de Salvador. Eu tenho sido super bem recebida pela juventude nas escolas. Muito pelo contrário. A resistência que eu tenho tido, Alexandre, é de diretores, é de professores que acreditam que não é necessário falar disso nas escolas. Né? E que só tem deixado porque a gente passa pelo Ministério, pela Secretaria de Educação anteriormente, e a escola tem que deixar a gente entrar para poder falar algo que a gente dialoga sempre. Então, é sobre isso. Tá? Ser candidata, para mim, é sobre não vestir uma roupagem nova, né, de uma pessoa nova, eu não consigo nem ser uma pessoa nova, mas é sobre dar continuidade a esses meus trabalhos, as minhas lutas, que são identitárias, mas também pensar em essa Salvador que é desigual economicamente, é desigual racialmente e é desigual pelo gênero. Então, nós mulheres é preciso investir em campanhas, por exemplo, contra o assédio. A gente pode, você que é pesquisador também, interessante pensar em uma pesquisa para ouvir as mulheres em assédio, por exemplo, em transportes públicos. Vem aqui ouvir as mulheres de Salvador, que tu vai entender o que eu estou falando. Então, não é importante só as campanhas, diga não ao assédio, bota a mãozinha, não é importante só isso. É importante que a gente tenha uma aplicabilidade de fiscalização, né? E, infelizmente, em alguns casos, também punição contra isso. As pessoas precisam entender que não pode, né? Que a mulher é dona do corpo dela. Então, gênero é estrutural para mim. É estrutural. Não tem como não pensar em gênero. E quando eu falo gênero, eu não estou falando que é política para as mulheres apenas. Eu estou falando de gênero. Veja que gênero é construção social. Então, eu estou falando daquele gay também que é feminino, que apresenta a feminilidade e passa similarmente por muitos processos que eu, enquanto mulher, passo. Porque, na verdade, o repúdio é o feminino. E homens também, muitos homens têm esse feminino. Gay ou não, tem esse lado feminino que causa também menos chances em oportunidades de emprego, na educação,
né, nas ruas de Salvador. Então, eu não vou compactuar, tá? Sou soteropolitana, gosto de Salvador, mas eu não vou compactuar que Salvador é carnaval, é alegria, é só isso aí que a mídia tem e, sobretudo, o interesse dos governantes está passando essa imagem. Salvador tem os seus problemas, ele pode ser melhor, ele pode ser de verdade, ele pode ter um carnaval em que respeite as pessoas, né? A gente tem um carnaval em que as pessoas brincam, por exemplo, com homens que se vestem de mulher em blocos, e depois que passa o carnaval é pedrada, é xingamento, não pode, né? Então é só no carnaval. Então é sobre isso. Eu acredito em políticas afirmativas que a gente possa assegurar a nossa resistência e não acredito também na política de ódio. Tipo, eu tenho recebido muitas mensagens de ódio também. Eu tive uma das minhas plenárias invadidas, eu não sei se você soube, eu fiz umas plenárias aí, plenárias da Ariane Sena, e algumas Como foi pessoas isso? entraram online, né? E eu fiquei em choque na hora, porque eram as frases assim, Bolsonaro 2022, muito vídeos de conteúdo pornográfico, gritaria, parecia muita coisa de robô, e eu parava e ficava olhando aquilo tudo que você não consegue fazer nada. Obviamente que eu não desisti da plenária, fiz a plenária do mesmo jeito, mudei, né, apenas o link e fiz, mas eu fiquei pensando, gente, realmente é um incômodo uma pessoa se colocar como defensora dos direitos humanos, como eu tenho me colocado, né? Com tanta coisa para esse povo se preocupar, esse povo vem, sabe, tentar esbarrar a minha fala. Eu acredito, Alexandre, que o medo que esse fundamentalismo tem é o medo de ser contrariado. Pode observar que eles não sabem ser contrariados, não conseguem ser contrariados e não têm argumentos. Eu tenho certeza que nós, pessoas LGBTs, negras, sobretudo, e muitas periféricas também, a gente tem tido algo que é invejável para essa classe dominante, que é a intelectualidade. A gente pensa, a gente articula, a gente se articula sim. A gente vai para evento, não é só para apresentar um trabalho, a gente articula, a gente traz uma política de afeto. Eles têm medo disso. E aí o que é que eles fazem? Invadem as plenárias, como fizeram com a minha, como fizeram com a própria UFBA, também com professores da UFBA, né? E contra todas e todos aqueles que defendem os direitos humanos. E eu fiquei pensando muito nisso, né? Deve ser para eles realmente muito aterrorizante ouvir, porque quando eu me coloco, Alexandre, enquanto defensora dos direitos humanos, o meu discurso é contra a redução da maioridade penal, o meu discurso é contra a nova portaria do aborto, que criminaliza a mulher, né? A nova portaria, ela coloca o aborto agora como condição não de autocuidado, mas como condição policial. Cabe na nova portaria a mulher ser a instituição de saúde notificar a polícia sobre a questão do. Então, assim, e aí eu vou me colocando contra coisas do tipo. Eu vou me colocando contra o secretário de Educação, que falou em mídia que nós LGBTs, né, que gay vem de família desajustada, quando na verdade desajustada é aqueles que não respeitam. Então, assim, é uma fala que eu sei que é potente. Eu sei que é potente porque ser defensora dos direitos humanos é ser uma defensora que combate a tudo que esse desgoverno atual vem fazendo. Então fica aparecendo, eles podem entender que é um embate no sentido pessoal até, né? Deve levar para o pessoal, não é estrutural. Falar sobre direitos humanos é falar sobre os nossos direitos civis, sobre os nossos direitos políticos. Então isso está para além de ser LGBT. Por isso que eu te respondo que a minha candidatura ela é identitária, porque eu sou mulher trans, e eu bato no peito e digo que sou, não tenho nem como esconder dizer que não sou. Né? Uma mulher de 1,85 m de altura, voz grossa, enfim, sempre estão ali. Então, é uma candidatura identitária, mas é uma candidatura que não pensa apenas para LGBT e mulheres trans. Então, acaba atiçando mais ainda, porque eu estou falando de distribuição de renda. Ó, tem coisa errada aí nessa distribuição de renda, tá? Dá para tirar dali e colocar cá. Ah, essa coisa aí não, a mulher tem que ter direito ao próprio corpo. Eu acabo mexendo em situações que ninguém quer falar. A violência contra a mulher aqui em Salvador, em todo o Brasil, mas em Salvador a gente tem as DEANs, as Delegacias de Atendimento à Mulher, Alexandre, que é a maior dificuldade de chegar até a delegacia. Se tu colocar no mapa para você ver a dificuldade, ela não é centralizada
Eu já fui de carro e eu já me perdi, por exemplo. Tive dificuldade de chegar. Então, além disso, uma série de estruturas. E aí eu venho falando disso, e falar disso deve incomodar mesmo, né? Mas tem que falar, porque é o que eu estou falando. Não dá para a gente fazer só propaganda de combate à violência contra a mulher, sendo que a mulher vai lá e é atendida por homem. Ela é inicialmente atendida por policiais homens. Quer dizer, uma revitimização. Uma revitimização. A gente tem que contar tudo de novo, o que passamos ali. Então, assim, é uma política violenta. E é sobre isso, o combate é sobre isso. Eu espero que todo mundo que estejam, até candidatos aí, possíveis candidatos, pensem com carinho sobre isso que eu estou falando, sobre política de propaganda. A gente precisa combater essa política apenas de propaganda, tá? Sobre apenas essas palestras que nos chamam para poder falar. A gente precisa lutar por inclusão e a gente precisa conhecer os processos. É preciso abrir o site da prefeitura das nossas cidades para saber para onde o recurso está indo. Tem que estudar, gente, tem que ler, não basta ser apenas mulher, não basta ser apenas mulher negra, LGBT, tem que ficar ali, ó, olhando, porque tem uma diferença muito grande que eu percebi também, que é o próprio site, a estrutura de transparência dos recursos, mas a transparência real. Ou seja, nem tudo que está ali no site da transparência está tudo ali, mas às vezes está de uma forma tão difícil que a gente não consegue decifrar. É muito difícil. Não é colocado de uma forma Às vezes, que dá... propositalmente difícil para a gente não conseguir decifrar. Sabe? É difícil você ver, não sei quantos milhões para não sei o quê. Não sei. Aí eu vou futucando, aí às vezes boto uma sigla, aí eu jogo lá no Google essa sigla, e aí eu vou, né, catando. Gente, que é isso aqui? Ele falou que foi para não sei o quê, para CLI, aí eu boto lá CLI, prefeito. Então, aí eu vou catando as coisas. Então é preciso isso. E eu acredito, tá? Eu queria dizer para vocês que, mesmo diante de todos esses desafios que eu apontei aqui, eu acredito sim. E quando eu digo que eu acredito, não é me colocando enquanto uma salvadora, que vai acabar com os problemas, não. É me colocando enquanto uma pessoa que busquei acreditar em possíveis redes de apoio, ou seja, quem são os candidatos, e esse é um exercício que vocês que estão me assistindo têm que fazer. Quem são os candidatos da cidade de vocês que já compactuam, que já dialogam com os movimentos sociais? E a gente mirar nesses candidatos para a gente fazer uma bancada para fortalecer isso. Não é sobre tirar um colega, uma colega nossa, tirar voto deles, né, lutar contra eles para a gente ser eleita. Não é sobre isso, tá? Para a gente não viajar e a gente acabar se contrariando com o nosso discurso. Entre si. Exatamente. É sobre a gente ser eleita para a gente somar, gente. É uma bancada de vereadores com a quantidade de vereadores que tem nas nossas cidades, é necessário a gente fazer uma bancada trans, uma bancada, né, LGBT, uma bancada negra, uma bancada, assim como a gente tem uma bancada cristã. E por isso que eles têm tanta força. Porque eles foram elegendo um em outro, e me incomoda muito, inclusive, o diálogo dessa bancada com o LGBT agora em momento de candidatura. Queria registrar isso também. A gente tem tido... Eu tenho visto diálogo mesmo de LGBTs, de negros, se aliando no sentido de repente, trabalhar para essas pessoas. Eu queria só deixar um pouco para a gente refletir. Eu sei que o trabalho é importante, mas tem trabalho que não dignifica a gente, não, viu? Tem trabalho que não vai trazer para a gente um desserviço futuro muito maior. Todo mundo vai querer um rostinho LGBT agora do lado das nossas campanhas. E eu tenho falado isso, que eu tenho sentido dificuldade, inclusive, de puxar LGBTs, trazer LGBTs, porque eles já estão todos seduzidos por homens brancos na política, por, né, enfim. Então, eu queria trazer essa reflexão. Isso não é sobre mim também, não é incômodo meu pessoal, mas é estrutural, que eu tenho percebido e eu queria compartilhar com vocês. Nesse sentido, Ariane, eu queria te fazer uma pergunta. Bom, sobre tuas propostas, acho que você já trouxe tudo aqui. Eu tinha até separado algumas perguntas para cada um desses tópicos, mas acho que você fez um resumo bem grande, bem bacana, de tudo que você está pensando em termos de política que você pode trabalhar para acontecer quando você estiver dentro da Câmara de Vereadores. Agora, a gente vem, mesmo na esquerda, de uma tradição ainda desses grupos, pessoas negras, pessoas LGBT, mulheres, se verem representadas
em homens brancos de esquerda, né? Qual é a importância? E aí a gente começou essa conversa com você contando da tua trajetória, né? Qual a importância de ter uma pessoa com a tua trajetória que não é só sua, que você compartilha com outras mulheres trans e travestis? Qual a importância de ter uma pessoa que vem desse lugar, que acumulou essa experiência na política, no embate, entendeu? Num espaço de embate com o conservadorismo, como é a Câmara de Vereadores, num embate num espaço de diálogo, como é a Defensoria Pública, por exemplo. Qual a importância de ter uma mulher trans como você, uma pessoa com a tua trajetória nesses espaços de política? A primeira importância é reeducar as pessoas. Eu acho que é o primeiro choque. Quando você trouxe isso daí da Defensoria, eu pensei, quantas pessoas eu já choquei de assistido na Defensoria Pública que chegou e falou, quem vai me atender é ela? Eu falei, sim, senhora, sou eu. Em que posso ajudar? Né? Eu acho que a primeira coisa é esse choque, não no sentido de embater-se com as pessoas, mas mostrar para elas que esse deslocamento está acontecendo. Nós não estamos apenas nas esquinas, na prostituição. Nós estamos buscando espaços de poder e não estamos ainda como deveríamos estar por falta de oportunidade, mas que nós temos capacidade para estar. Essa é a primeira coisa. Educação mesmo em direitos humanos. As pessoas precisam entender, deslocar essa imagem. A segunda é a emancipação das mulheres trans e travestis. Eu não acredito em que haverá uma emancipação sem a nossa participação dentro desses espaços de poder e decisão. É preciso que tenha, sim, uma mulher trans e uma travesti como eu, como muitas outras, que, assim como eu, também tem impactado bastante politicamente nos espaços. Eu posso citar aqui Érica Malunguinho, posso citar Erika Hilton, que são maravilhosas também, traz uma consciência política sobre as questões, e elas emancipam outras mulheres. É pequeno o trabalho, é muito pequeno, a gente sabe que é. É por isso que eu estou falando que é importante mais na política, porque uma vereadora abrange determinado território. 2 vereadoras abrangem determinado território, né? Isso em espaços diferentes. Imagina 3 vereadoras com pautas, né, similares dentro de uma mesma Câmara. Vai ter uma resistência aí, vai ter que rolar, a coisa vai ter que acontecer. Então, quando eu falo emancipação, é no sentido das pessoas perceberem que nós estamos em um outro lugar, mas também de a gente proporcionar para a nossa população que a gente pretende defender uma maior visibilidade trans real. Não estou falando da visibilidade trans do 29 de janeiro, não. Estou falando de oportunidade, né, de oportunidade de emprego para essa população, de empreendedorismo para essa população, como é o caso dessa que vende ovo de codorna aqui, que eu conversei, né, e que ela disse, eu gosto do que eu faço, eu gosto de vender. A gente precisa, então, não pensar apenas no mercado de trabalho formal, mas dar as condições para aquelas que querem estar ali. Para quem quer estar na prostituição, para quem quer estar vendendo seu ovo de codorna, e é sobre isso. E essa emancipação ela não vai acontecer sem nós, sem a nossa participação. Então, acho que são esses 2 elementos. Educação, a gente educa e a gente emancipa. E o terceiro, a visibilidade também. Nós precisamos dessa visibilidade positiva, porque a gente só aparece em manchete de jornal, em assassinato, ou em programas policialescos ainda, que vira e mexe, insiste em colocar nossa imagem interessante para eles quando tem um problema com o cliente na rua, algo do tipo. Então, a gente precisa também visibilizar que tem a Ariane Sena, que se formou em psicologia, que é candidata a vereadora, né? Que é candidata a vereadora trans de Salvador e não faz políticas apenas para trans, e aí o povo começar a se deslocar. E aí eu vou acreditar em esperança, terei esperanças melhores para muitas mulheres trans e travestis que, inclusive, não conseguiram, Alexandre, o mesmo espaço que eu. Eu sei que eu não represento, eu sou a primeira mulher trans psicóloga de Salvador, eu não sei onde está a segunda até hoje. É sobre isso, eu não sei onde está a segunda, eu não sei onde está a terceira. Quando eu falo que eu sou a primeira mulher trans psicóloga, não é no sentido não é um mérito, no sentido de orgulhar, é uma denúncia também. É um marcador. Eu não uso isso como um mérito, mas como um marcador social. Que eu chego e eu posso falar para as pessoas, olha, tá rolando, mas tá tendo muito embate, tá? Tá difícil. Eu não sei onde está a segunda, eu não sei onde está a terceira. Enfim, e aí eu, vereadora, quero fazer um projeto com psicólogas trans. Cadê essas psicólogas trans? Sabe? É sobre isso. Vamos fazer uma terapia
né, para um projeto aí LGBT. Cadê as colegas trans? Não sei, ó. Não sei se alguém conseguiu se formar mais, não sei. Então é sobre isso. Eu acho que esses três elementos: educação, emancipação, e eu estou falando de emancipação no sentido de recurso mesmo, tá? De sobrevivência, e a visibilidade trans real. Ariane, queria te agradecer muito. O tempo voou aqui, já são quase 6 horas, tá? Queria te agradecer muito pelo teu tempo, pelo papo, por você trazer todo esse conteúdo, né? Além da trajetória pessoal, além da experiência subjetiva, um conteúdo político, uma noção do funcionamento das políticas públicas, etc. E é isso que a gente precisa nessas pessoas que estão se propondo nos representar e representar esses projetos políticos que a gente bota fé, que a gente quer apostar e que a gente quer ver crescer na contraposição desse conservadorismo. Queria te dar um último espaço, um último minuto aí para você mandar o seu recado final para a galera que está assistindo. Essas lives aqui, é bom lembrar, elas acontecem agora e depois elas ficam disponíveis no nosso canal no YouTube. Então, esse conteúdo vai continuar rolando aí, pelo menos até o dia da eleição. A gente vai estar trabalhando bastante ele, tá bom? Então, te agradecer muito e te dar a palavra final. Então, eu queria deixar aqui novamente aberto esse meu diálogo com todas e todos vocês que estão me assistindo, que, por favor, dá uma olhada lá no Instagram, @eu-sou-Ariane-Sena. Eu também vou deixar o meu link aqui com a Alexandra das coisas, porque eu gostaria que vocês, das minhas redes, porque eu gostaria que vocês realmente dessem uma olhadinha nas minhas propostas e me ajudassem a compartilhar. Eu, por estar fazendo essa política da resistência, eu também tenho feito uma vaquinha para obter recursos, e esse recurso também está lá no link da bio, então eu queria que vocês me ajudassem mesmo. Eu queria aproveitar esse momento que você me deu para pedir ajuda, no sentido de fortalecer essa candidatura, tanto por vaquinha, né, mas se não rolar com vaquinha, mas a partir do compartilhamento, né, se vocês não forem de Salvador, conhece pessoas de Salvador, compartilha, mostra para essas pessoas que existe essa resistência do lado de cá e que há esperanças ainda. É isso que eu queria dizer e agradecer pelo convite. Obrigado. Obrigadíssimo, Ariane. Todos os links a gente vai estar colocando aqui, tá bom? E pode mandar material de campanha para a gente, que a gente compartilha na página também. A gente quer fortalecer o máximo possível, viu? Obrigado. Muito, muito obrigado, tá? Valeu, gente que assistiu. Semana que vem a gente vai continuar esse bate-papo com mais gente. Vou trazer aqui Mariana dos Reis e o Pedro, que estão numa candidatura coletiva no Rio de Janeiro, tá bom? Beijo enorme, até a próxima. Obrigado.